Olá, boa tarde a todos e todas. Good afternoon to everyone. Welcome to the English class. Okay? So I'm going to share my desktop with you. Just a moment, please. Compartilhando com vocês a minha área de trabalho. Can you see? Conseguem visualizar os slides? Yes? Yes or no? Vocês precisam falar no microfone, o chat eu não vejo mais. Yes. Ok, thank you. Pessoal, então na aula de hoje, so today we are going to finish last class, ok? Então os objetivos da aula de hoje continuam ainda sendo os mesmos, they are the same from last class, ok? We are going to learn some more about modal verbs. Nós vamos aprender um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais sobre os verbos modais. And I would like to ask you a question. Do you know what modal means? Vocês sabem o que significa modal, modalização, modalizar, etc. em português? E por que esses verbos que nós aprendemos na aula passada, quer dizer, começamos, eles se chamam verbos modais? Quem sabe aí em português? Quem souber pode falar, tá? Pode ligar o microfone e falar, por favor. Que silêncio. Alguém? Vocês sabem o que é modalizar? O que é um verbo modal? Para que ele serve? Por exemplo, eu digo, can I have some water, please? Or may I have some water, please? Ok? Or could I have some water, please? My water, ok? Can I have or could I have? Então, no momento em que eu escolho qual verbo utilizar, se é can, may or could, eu estou modalizando o meu discurso. Então, o que é modalizar o discurso? E por que esses verbos se chamam verbos modais, tá? Então, vamos falar um pouquinho a respeito disso. We are going to talk a little bit about this classroom, ok? Então, olha, today is lesson or class number 6, but we are going to finish lesson 5, ok? Então, é aula 6, mas nós vamos continuar o conteúdo que estava lá na aula 5. And what did I do? O que eu fiz? Eu fui lá nos slides da aula 5, retirei, excluí aquilo que já tinha sido trabalhado, fiz umas adaptações para nós continuarmos com o conteúdo, ok? So, if you have doubts, just ask me, ok? Então, meus queridos, olha, eu vou começar interpretando essa imagem aqui. Vocês estão vendo alguns aviõezinhos, né, de papel? Todo mundo visualiza isso? Nós temos um yellow, ok? And the other are gray. Eu não sei se são preto ou cinza. Eu enxergo cinza aqui, but I don't know exactly, ok? Então, o que a gente tem? Todos os aviõezinhos para um lado, so to the left side, and the yellow one to the right side. A gente tem um amarelinho aqui para o lado direito. Por que será que tem um que vai para um lado e os outros vão para o outro lado? Pois bem, eu vou dizer para vocês, é a modalização. Nós todos não falamos a mesma língua portuguesa ou língua inglesa, né? Então, o uso que cada um de nós faz dessa língua é o que a gente chama de fala, pensando aí nos ensinamentos de português. Então, a fala é como cada um de nós faz uso da língua, que é esse código de sinais. Então, o que são os verbos modais? São verbos que têm praticamente os mesmos significados, né? Eles podem significar, por exemplo, permissão ou habilidade, só que eles são utilizados em contextos diferentes. Então, dependendo do contexto, eu tenho que modalizar o meu discurso. O que significa isso? Quando vocês vão pedir licença para um professor, né, que é a situação mais comum de sala de aula presencial.
Teacher, posso entrar? Então, tem uma maneira de você se dirigir à professora. Dependendo do grau de intimidade, você pode usar um ou outro verbo, tá? Se o professor, se o teacher te deu liberdade para isso, que verbos que eu posso usar? O may ou can? Can I have some water? Or may I have or may I drink some water? Tá? E aí, se você for pedir, por exemplo, licença ou permissão para entrar lá na sala do diretor, que hoje é o CALEF, então, não teria que ser um pouquinho mais formal? Porque a situação requer essa formalidade. Então, vocês precisariam utilizar um dos modais que são mais adequados para essa situação de fala, que seria o do discurso ou da fala com o diretor. Perceberam? Então, por isso que existem os verbos modais. Quando que eu uso should e quando que eu uso must ou quando que eu uso ought to. Então, eles têm o mesmo significado, né, de dever, obrigação, mas tem situações diferentes por trás dele, e é por isso que a gente precisa aprender a modalizar, tá? Então, o que é modalização aí em português? É esse fenômeno discursivo, esse fenômeno do discurso, da fala, em que um sujeito falante, então é sempre alguém que fala, né, ou que escreve, ele se coloca como fonte de referências pessoais, temporais, espaciais, e, ao mesmo tempo, ele toma uma atitude em relação ao que diz ou ao seu coenunciador. Teacher, traduz isso daí que ficou muito, muito teórico. Então, meus queridos, são aquelas situações de fala que eu disse para vocês. Com quem é que vocês estão falando? Quem é o coenunciador? Ou seja, com quem é o discurso? Se é com um colega de vocês, vocês têm liberdade para utilizar uma linguagem mais coloquial. Se essa relação é mais formal, vocês precisam adaptar o discurso de vocês às regras mais formais da língua. Então, é para isso que existem os verbos modais, o modal verbs, ok? Can, could, may, should, must, shall, e etc., que nós já vimos, we have already studied some parts of it last class. E esse fenômeno discursivo que a gente fala de modalização, ele aparece tanto na produção oral quanto na produção escrita, nos mais variados contextos. So, let's think about an example in a regular situation. Um chefe fala, né? Então, suponhamos que você trabalha em um departamento, você é subordinado a determinado chefe, como é que ele pode pedir para você fazer alguma coisa, né? Então, provavelmente ele pode dizer assim, quero o relatório impresso sobre a minha mesa até as 3 horas. Perceberam? Porque isso evidencia a posição dele. É claro que se você tiver um chefe aí, né, um superior hierárquico mais educado, ele vai pedir com mais educação. Mas, normalmente, essa situação de hierarquia faz com que as pessoas utilizem outro tipo de vocabulário. Por exemplo, dificilmente um superior, um chefe vai falar assim para você, por exemplo, Rosângela, você poderia trazer aquele relatório que eu solicitei semana passada e colocá-lo sobre a minha mesa ou enviar para o meu e-mail até às 16 horas, por favor? Claro que não. Claro que não, assim, dificilmente, né? O mais comum é uma mensagem direta. Rosângela, relatório na minha mesa até às 16. Perceberam? Então, o uso desses modais, can, could, que é uma formalidade da língua, que faz com que a língua fique mais polida, mais educada, muitas vezes nós não observamos nessas relações hierárquicas, né? E você também não vai falar assim com o seu chefe. Eu quero sair mais cedo hoje, tá? Às 4 horas. Não, então olha, eu poderia, né? Could I leave my job at 4 today because I have some problem? Então, você tem que pedir com jeito. Por quê? Porque você, hierarquicamente, né, você deve satisfação a um chefe. Então, isso que é modalizar o discurso, tanto em português quanto em inglês, tá? Então, here we have some examples. Alguns exemplos que eu já mostrei para vocês na aula passada. Can I ask a question? May I ask a question? Could I ask a question? So, what are the differences
between these sentences, tá? Então, olha aqui em vermelhinho agora, laranja, né? Tá parecendo mais laranja do que vermelho. Quais são as diferenças entre essas orações? What are the differences among these sentences? Quem poderia me responder essa pergunta aí, falando, por favor? Can I, may I, or could I ask a question? Hello? Alguém poderia? Onde é que eu uso can I, or may I, or could I? Em que circunstância? Em que situação? Ou eu posso usar qualquer uma das três indistintamente? Então, o que vocês se lembram a respeito disso? O uso de um dos modais tem a ver com a formalidade ou informalidade do discurso, da situação do seu colocutor ou do seu interlocutor, tá? Então, olha, can, may e could, eles podem ser usados em situações parecidas, para indicar o quê? Então, os três indicam permissão ou um pedido, né? Eles podem indicar permissão ou pedido. Tem outros significados também, pode indicar uma possibilidade, tá? Mas não falando em possibilidade, mas em pedir permissão ou fazer um pedido. Can e could and may, they are different because may is formal, could is formal, and can is informal, ok? Então, quando que eu uso can? Numa situação de informalidade no discurso coloquial, tá? Posso sair ali um minutinho? Teacher, can I have some water, please? Tá? Então, primeiro dia de aula, você não conhece o seu professor, não conhece alguém, como que você pede permissão para alguma coisa? Então, é mais polido, mais educado, você perguntar com may. May I have some water, teacher? May I sit here? Posso me sentar aqui? Posso tomar água? Perceberam? E o could, ele indica também uma formalidade, é um grau assim mais educado até do que o may. Ambos indicam formalidade. Could I have some water, please? Naquele sentido, olha, eu poderia fazer isso, olha, se não puder, tudo bem, não vou insistir, mas eu poderia, então indica aí uma formalidade. May e could são formais, can é informal. Então, dependendo da situação, você opta por usar um deles, can, may or could. Teacher, mas se eu perguntar assim, por exemplo, suponhamos que vocês tenham um estrangeiro aí conhecendo o Instituto Federal, né, passeando aí pelos corredores e entrou na sala de vocês, e vocês querem conversar, e aí vocês não sabem qual vocês vão usar, can, may or could. Se vocês usarem o can, o may ou o could, vocês vão se comunicar normalmente, tá? A pessoa vai conseguir compreender que você está pedindo permissão ou fazendo um pedido. Em algumas situações vai denotar, né? Vai significar desconhecimento por parte do falante dessa situação do que é formal e do que é informal. Então fica um discurso inadequado, mas ele não fica incorreto. Perceberam? Do you have any question? Alguma pergunta até aqui? No? Okay, so now it's your time. It's your time to write. Então, chegou o momento de vocês escreverem, tá? Take your notebook, peguem o caderno de vocês, onde é que vocês anotam, e se vocês, if you are in your computer, you can use your computer to write, tá? Vocês podem escrever no computador ou no caderno, desde que vocês escrevam. Então, eu quero que vocês escrevam uma oração com cada um desses verbos, can, may e could. Só que vocês precisam prestar atenção à modalização. So, pay attention, okay, to the modalization. Presta atenção na modalização. O que significa isso, teacher? Que o can é usado numa situação informal, o may e o could é numa situação mais formal. Então, coloquem, deem indícios aí no texto de que vocês conhecem essa situação, tá? Então, you have 2 minutes
to write 3 sentences, all right? Vocês têm aí, vou parar de compartilhar agora um minutinho. Vocês têm 3 minutinhos para vocês escreverem 3 sentenças. Uma com can, outra com may e a outra com could, ok? Bora lá. Cronometrando o tempo. Quem falou que não estava vendo nada aí? Jennifer. Já viu, Jennifer, os slides ou não? Ah, tá. O que você não estava vendo, Jennifer? Não estou vendo não, prof. Ah, tá, da floresta. Ah, do fundo aqui que eu estava colocando para vocês. Tá certo. Thank you. Isso. Quem quiser pode escrever as sentenças aí também, uma delas no chat, se quiser, tá? If you want, you can write in our chat. Mais um minutinho, tá? You have 1 minute more. Ok? Dear students, have you finished? Terminaram? Ok. Voltando então aos slides aqui. Compartilhando. Tá. Então, por enquanto, vocês... alguém? Does anyone here would like to say your sentence or to write it on the chat? Tem alguém que gostaria de escrever ou de falar sua sentença aí, seu exemplo? Deixa eu ver se tem chat. Não. Então, vou continuar, tá? O segundo exemplo que nós já vimos na aula passada era a mesma coisa, a diferença de should e ought to, ok? Então, nós temos aqui o should, ele é mais utilizado, ou seja, ele é menos formal. O que significa isso? Que ele é informal, tá? O ought to é menos utilizado e ele é mais formal. Então, should é informal e ought to é formal. O que os gramáticos, né, o que as gramáticas dizem a respeito do should ou do ought to? Lembrando de uma regra aí dos modais, eles nunca são acompanhados de to, tá? Com exceção do ought. Ought é o único modal que é seguido de to. Então, é should, can, may, e nunca é seguido de to, tá? Então, olha, tanto should quanto ought to, eles são usados para expressar conselho, tá? Sugestão. Só que numa situação menos formal, ou seja, informal, eu uso should. You should see a doctor, ok? Teacher, meu irmão está doente, eu acho que ele deveria procurar um médico, tá? E numa situação mais formal, vocês usariam ought to. Então, posso usar qualquer um dos dois que as pessoas vão me entender? Sim. Quem opta por uma linguagem mais moderna vai usar o should.
E as pessoas mais velhas, mais antigas, mais rígidas com relação à língua, formalidade, normalmente usam o ought to. Só para vocês lembrarem, se virem ought to, é a mesma coisa que should. Eu acho que eu até coloquei esse exemplo para vocês na aula passada. You should tell it to your mother, ok? Olha, você deveria dizer isso para sua mãe. You ought to tell it to your boss. Você deveria dizer isso para o seu patrão, para o seu chefe. Perceberam a situação? Mãe, né, indica mais informal e o boss, patrão, é mais formal. Alguns gramáticos dizem também que o ought to está relacionado com as coisas que são obrigadas, assim, por exemplo, de acordo com a moralidade ou de acordo com a lei, tá? Então, alguma coisa que é obrigatório, então você usa o ought to, no sentido de cumprir a lei. Você deveria, por exemplo, você não pode atravessar o sinal aqui, tá? Então, eu usaria o ought to, porque é uma situação mais formal de diálogo. Mas a maioria das gramáticas diz apenas que should é mais usado, o ought to é menos usado, e aí cada um opta pelo que quiser, tá? So, dear students, activity number 2. What is the difference among the sentences, okay? The following sentences. Leiam aí as 4 orações e me digam qual é a diferença entre elas. Vocês conseguem perceber? Tem diferença de sentido, de escrita, de ser afirmativa, negativa? O que vocês observam? What did you observe? Alguém gostaria de falar? Na primeira eu tenho, you should take a rest for a while. Então, o should é o verbo dever, né? Deveria. E o ought to também, no sentido aí de recomendação, de pedido, tá? You should take a rest. Então, rest é o verbo descansar, tá? Você deveria descansar um pouquinho. Você deveria ter um descanso um pouquinho, tá? Mas vamos mais direto. Você deveria descansar por um pouco. E o ought to go there alone. Olha, você deveria ir lá. O alone significa sozinho. Você deveria ir lá sozinho. Na terceira, nós temos you shouldn't dress like that, Andrew. Ok? You should not. Que na forma contraída fica shouldn't. Should not, shouldn't. Você não deveria se vestir dessa maneira, Andrew. Ok? Shouldn't dress like that. Ok? Lembrando que o dress, a palavra dress sozinha, ela significa vestido também, tá? To dress up significa se vestir, or to dress, tá bom? Então, you shouldn't dress. E depois, na última, nós temos they oughtn't to mention it, ok? Ought not to mention it. Então, todos eles aqui têm o mesmo sentido de deveria ou não deveria na negativa. Há uma dica aqui para vocês, tá? O ought com o not contraído, então, no inglês americano, eles não usam o to depois, e o oughtn't mention it. Eles já compreendem, ou eles já imaginam que o to está inserido aqui no not, e não usam no inglês americano, tá? No inglês britânico, eles continuam de acordo com a regra, que é ought to, oughtn't to, ok? Então, se vocês virem nesse caso, sem o to, é porque é o inglês americano e alguns gramáticos utilizam. Então, tem diferença entre as orações aqui abaixo? Não, meus queridos, nenhuma. Você devia descansar um pouquinho, você devia ir lá sozinho, você não deveria se vestir dessa maneira, Andrew, e eles não deveriam mencionar isso. Então,
as situações aqui, não dá para a gente saber qual que é formal, mais formal ou informal. Todas elas são muito parecidas, né? Não tem um contexto que diga que seria preferível usar um ou outro. Então, vocês podem utilizar o should ou ought to indistintamente, depende aqui do gosto de vocês. Uma palavra mais moderna, mais utilizável é o should. O ought to é uma palavrinha que já caiu em desuso, tá? Então, vamos lá para esse exercício. Que ele está, inclusive, acho que na tarefa de vocês. Então, se vocês já fizeram a tarefa que é para a semana que vem, vocês já devem saber. Se não o fizeram, vocês já vão fazer aqui junto comigo, depois é só responder lá, tá? Então, está pedindo para vocês lerem o excerto, que é daquela propaganda do animal em extinção. Depois responda a pergunta. Então, o que estava no texto, eu vou mostrar aqui o texto para vocês. Essa propaganda aqui, ó, tá? But the fact is, to make a single coat, dozens of animals must pay with their lives, ok? Então, para fazer um simples casaco, um único casaco, dúzias de animais devem pagar com suas vidas. E aqui tem destacado o verbo must. Dozens of animals must pay with their lives. Então, devem pagar. What does the word must indicate in the sentence above? Então, qual é o sentido do must nessa oração? Letter A, B or C? Quem me responde? O que vocês me falam? Na letra A está, olha, a ação é uma necessidade, uma obrigação. Na letra B é uma habilidade, é uma possibilidade. E na letra C está falando que a ação é uma dedução, ou seja, eu estou deduzindo, eu estou inferindo. Qual vocês acham que seria a alternativa correta? A, B ou C? B. Pode falar. É uma possibilidade? Ou uma habilidade? Vocês concordam ou não? Quando eu falo, olha, mas de fato, né? Não, mas o fato é que, para fazer um simples casaco, um único casaco, dúzias de animais devem pagar com as suas próprias vidas. É uma possibilidade, uma habilidade, ou é alguma coisa que vai acontecer? É uma necessidade, uma obrigação, ou eu estou deduzindo? Na verdade é a C, professor. Eu estou deduzindo? Isso. Eu também acho que é a C. Todo mundo acha que é a C? Eu tenho que discordar de vocês, meus queridos, porque deduzir alguma coisa é assim, olha, por exemplo, em português, nossa, eles estudaram tanto, eles correram tanto, e agora eles foram super bem na prova. Então, eu estou deduzindo que, devido a eles terem estudado, eles foram bem na prova, que eles poderiam não ter ido, tá? Aqui, quando a gente tem essa sentença, fala, para fazer um casaco, dúzias de animais devem pagar com as suas próprias vidas. Então, para ter o casaco, eles vão morrer, perceberam? Então, é uma necessidade, é uma obrigação. Então, se eu quero o casaco, se eu quero fazer o casaco, eu tenho que matar os bichinhos, as chinchilas, por exemplo. Perceberam? Então, seria o correto a letra A. A ação é uma necessidade, é uma obrigação, ou seja, eles são obrigados, eles são mortos, tá? Não é uma possibilidade, quem sabe eu vou fazer casaco com outra coisa. E nem está demonstrando uma habilidade, eles devem falar inglês. Não, aqui é obrigação, ou seja, eles vão morrer, tá? Então, o correto seria a letra A. Outras regras a respeito dos verbos modalizadores ou dos modais
que eu falei nas explicações da aula passada, conforme eu ia citando os exemplos, mas que vocês não visualizaram as regras, né? Então, os modais, com exceção do... Qual que é o verbo que eu não uso sem o to? Quem se lembra? Todos os modais, eles são utilizados sem o to. A exceção é o ought to, que é o deveria. Então, o ought deve ser sempre seguido do to. Então, olha, não existe infinitivo para os verbos modais, nem particípio e nem gerúndio. Então, particípio é o verbo no passado, no sentido de, por exemplo, study, studied, certo? E o gerúndio que seria studying. Então, não existe nem gerúndio nem particípio dos verbos modais. Eu digo, ó, he may arrive tomorrow, ele pode chegar amanhã, tá? She would like to travel, ela gostaria de viajar. E eles não têm to, não posso falar he may to arrive, she would to like, ok? Ought to, como eu disse, é a exceção, tá? Então, na forma interrogativa, o to é colocado após o sujeito. Então, ought mais sujeito mais o to, tá? Quando eu for fazer a interrogativa. Então, ought she to. Perceberam? Mais o verbo, mais o complemento. Nas frases negativas, eu vou colocar o not. Ought not to, que vai ficar oughtn't. Tá? Se for no inglês americano, eles não usam o to na negativa, mas no inglês britânico, sim. Aqui fala que na forma interrogativa, a gente coloca, o to é colocado após o sujeito, né? Ought, fulano, mais o to. No entanto, não é comum fazer perguntas, né? Por quê? Porque ele é muito formal, né? Muito antiquado. Então, nesse caso, utiliza-se mais o should. Então, na dúvida entre should e ought to, vocês optem pelo should. Ought she to go, né? Então, esse caso aqui é menos comum. Então, dificilmente nós fazemos interrogativa com ought. Então, lembrando aqui da regra, ó, vou voltar para vocês. Na forma interrogativa, o to é colocado após o sujeito. Ought, sujeito e to. Então, se eu faço interrogativo, eu começo com o modal. Eu não falo, can I drink some water? May I have some coffee? Ok? Então, para fazer interrogativo, eu vou começar com ele. Ought, alguém e o to, que é o exemplo que vocês viram aqui, ó. Ought she to go? Né? Ela deveria ir. Isso é menos comum. Então, ao invés de usar o ought to, prefiram usar o should she go? Ela deveria ir, que é o mais comum e o mais utilizado. Então, prefiram sempre a linguagem mais simples, né? Nessas situações, ok? A outra regra é que eles não são flexionados. O que é flexionar um verbo? Né? Fazer flexão lá no chão, exercício? Não, é conjugar os verbos de acordo com as pessoas. Eu digo, por exemplo, eu danço, tu danças, ele dança. Nós dançamos, vós dançais, eles dançam, tá? Então, os verbos modais, eles não são flexionados. Porque eu falo, por exemplo, só um minutinho. Eu falo, I work, you work, he, she or it works. Terceira pessoa ganha um S. Isso é flexionar o verbo em inglês. Só que os verbos modais, eles não são flexionados. Eu falo, she can dance, they can dance. Então, eu não vou acrescentar S aqui na terceira pessoa. Ó, she can dance. Isso não existe. Então, com nenhum dos modais, can, may, might, should, shall, ought to, e todos os que nós vimos aí, eles não são flexionados. Então, o que significa isso? Que é o mesmo para todas as pessoas. I can dance, you can dance, they can dance. Ok? E nas formas negativas, como é que a gente faz negativa? É só colocar o not, olha. We could not go to the show.
Eu posso contrair. We couldn't, could not, should not buy the flour for my mom. E you would not eat here. Você não deveria comer aqui. Ou you wouldn't, shouldn't e couldn't. Então, é só eu colocar o not aí depois do modal, tá? Bem facinho, né? E a forma contraída, como que fica? Então, ó, can, cannot, fica can't. Could not, couldn't. Should not, shouldn't. Would not, wouldn't. May not não tem forma contraída, não tem mente, tá? Então, não existe para o may. Might vai ficar might not or mightn't. Must not or mustn't. Ok? Perceberam? Ó, mustn't, eu não falo mustn't. Mustn't. Shall not vai ficar shan't, mas está em desuso, tá? Então eu falo shall not, mas e quase não utiliza esse shan't. Mas se vocês virem escrito por aí, vocês sabem que é o shall not. Will not na forma contraída fica won't. I won't go to the beach. Ok? Eu não vou à praia, eu não irei à praia. I will not go, I won't go. E ought to fica ought not ou oughtn't. Ok? Então, essas são as formas contraídas dos verbos modais na negativa. Então, lembrando que só o may not que não tem a forma reduzida, tá? Mayn't, não existe. E para fazer interrogativa? Então, lembrando, gente, para fazer interrogativa, como eles são independentes, eles não precisam de um outro auxiliar, eles já são auxiliares de um verbo principal. Então, o verbo modal vai sempre vir antes do sujeito. Can I eat hamburgers? Can I have some water? Could we go to the show? Or should I buy the flour for my mom? Então, perceberam? Então, para fazer a interrogativa, é só eu começar a oração com o modal. E ele vem sempre antes do sujeito, ok? Forma interrogativa. Negativa é só colocar o not. Interrogativa é só colocar o modal aí na frente, ok? Em alguns casos, eles podem ser acompanhados pelo verbo to be, tá? E se ele for acompanhado aí do verbo to be, o próximo verbo vai ser seguido de gerúndio, expressando o tempo presente ou futuro. She may be buying clothes now. She might be arriving late. Como que a gente traduz isso? Olha, ela deve estar comprando roupas agora. Eu poderia dizer, se eu tivesse certeza, she is buying clothes. Mas eu não sei, ela pode estar comprando, tá? He might be arriving late. Ele deveria estar chegando, ou deve estar chegando mais tarde, ou tarde, tá? Então, pode ser seguido do to be, e eles também podem ser acompanhados por have. Então, os verbos modais podem ser acompanhados pelo auxiliar have, seguido de particípio. E nesse caso, eles vão expressar o tempo passado. You could have bought. Você deveria ter comprado. Perceberam como é em português? Você deveria ter estudado. Então, you could have bought. You should have arrived. Você deveria ter chegado. Tá? Então, ele pode ser seguido aqui do be. Se ele for seguido do verbo to be, o próximo verbo está no gerúndio, tá? E ele pode ser seguido do have. E se tiver aí um have, por que que o have, o verbo vai estar no particípio? Porque é o present perfect, junto com o modal. I have bought, né? Eu comprei. Então, you could have bought. Você deveria ter comprado. Você deveria ter chego mais cedo. E o shall, ele é mais usado nas orações interrogativas. Shall we finish the game? Gente, podemos encerrar aqui o jogo, terminar o jogo. Shall I visit her? Eu devo visitá-la. Lembrando que o shall nós usamos só com I ou we, tá?
Então, o shall é usado mais na forma interrogativa, eu uso para fazer perguntas. Então, na primeira pessoa só, ou do singular, que é I, ou do plural, que é we, tá? Shall we, no sentido de devemos, podemos terminar aí o jogo, tá? E agora aqui, pessoal, respondo essa pergunta. Ó. Now read this statement and answer the following question. Brody Jenner posed for PETA campaign. He must be really engaged in this cause. Essa daqui é uma daquelas imagens de propaganda que estavam no slide da aula passada, mas não tem problema, é só compreender o texto aqui, ó. Então, Brody Jenner é o nome de alguém. Posed, né? Ele fez uma pose, ele posou para uma campanha da PETA. Lembra lá que protege os animais? Então, nessa oração, he must be really engaged in this cause. O que o must indica nesse caso? Obrigação ou necessidade, dedução ou habilidade e possibilidade? Olha, ele fez uma peça aí para... Ele fez uma campanha para a PETA, ele deve estar engajado nessa causa, né? Se ele não tivesse engajado, provavelmente ele não ia querer posar para a organização. Então, o que vocês acham que o must significa aqui nesse caso? Então, nós vamos aqui para uma dedução, né? Por que é uma dedução? Estou deduzindo, ó. Se ele posou para a campanha tal, né, de proteção animal, provavelmente ele deve estar engajado nessa causa. Então, aqui significa uma dedução, eu estou deduzindo. Se ele fez isso, provavelmente é por causa disso. Então, aqui não é uma obrigação, ó. Não é porque ele posou também que ele tem a obrigação de estar engajado. Ele deve estar engajado. E também não é uma habilidade ou uma possibilidade, tá? Então, lembrando que pode ser uma dedução ou pode ser uma obrigação, conforme nós vimos no outro slide. Então, o verbo must, né, mais um outro, o verbo modal must mais um outro verbo, ele pode expressar dedução, uma obrigação pessoal ou uma necessidade lógica. E usar o must, not or mustn't, então você está expressando uma proibição. Então, você não deve fazer isso, você está proibido de fazer isso, tá? Então, esse é o conteúdo da nossa aula de hoje. Eu vou parar de compartilhar aqui. Ok, meus queridos, 4h27, está na hora de nós encerrarmos a nossa aula. Essas explicações foram feitas mais também para que vocês consigam fazer a tarefa que deve ser entregue na próxima semana. Então, lá vocês vão visualizar alguns dos exercícios que eu fiz aqui hoje junto com vocês. Então, se ficou alguma dúvida, vocês releiam as regras e lembrem aí que os modais servem para que a gente modalize o nosso discurso, para que a gente adapte o nosso discurso de acordo com a situação de comunicação, tá? Alguém está perguntando aqui, prof, onde devemos postar o flyer? Eu vou colocar o link para vocês postarem, tá? Deixa eu pensar aqui onde que fica mais fácil. Eu vou abrir um arquivo na semana para vocês postarem o flyer, tá certo? Quem é mesmo a representante da turma? Que eu já esqueci, porque eu não anotei. Yanara? Tá. Se eu não me engano, é o Andrei e a Jennifer. Jennifer tá. não, Kailane. Kailane, isso. Estão aqui, Kailane? Kailane tá, né? Kailane, então, se você puder, depois, caso eu não poste até amanhã, manda uma mensagem para mim, por favor. Eu vou até colocar meu telefone. São 2 9s, né? Aqui está o número do meu WhatsApp. Por favor, mande uma mensagem para mim falando assim, teacher, não esquece de colocar o lugar onde nós devemos postar o flyer, tá?
nós estamos na semana de letras com atividade a semana inteira, e vai que eu esqueço, então aí fica muito ruim. Por favor, Kailane, e o Andrei, tá bom? Meus queridos, muito obrigada pela participação de vocês na aula. Vejo vocês, see you next class, and have a nice week, ok? Parando a gravação.